Bom, bem-vindo a mais uma aula da Escola de Teologia Viva e a gente está falando sobre interpretação bíblica, essa é a nossa matéria. E a gente começou na aula passada falando só um pouquinho sobre o alinhamento do nosso coração com relação àquilo que a gente já ouviu lá em Bibliologia, falando da matéria Paixão pela Palavra de Deus. E hoje vamos começar um pouquinho falando sobre doutrina, porque quando a gente está interpretando a Bíblia, a gente tem que entender um pouquinho sobre o que é doutrina. E doutrina fala de ensino. Abre aí comigo em 1 Timóteo, olha só. 1 Timóteo, eu amo esse texto aqui, porque 1 Timóteo vai nos dar justamente essa noção do que a gente falou no vídeo anterior, falou sobre cuidar do nosso coração. 1 Timóteo, capítulo 4, no verso 16, ele diz assim, ó, cuide de você mesmo e da doutrina. Cuide de você mesmo e da doutrina. Então, até mesmo antes da gente cuidar e ter a valorização pelo ensino da palavra de Deus, eu e você precisamos cuidar do nosso coração. Foi o que nós falamos no vídeo anterior. É muito importante a gente cuidar do nosso coração, porque é do nosso coração que fluem as fontes da vida. E se o nosso coração estiver magoado, se o nosso coração estiver ferido, quando nós formos interpretar a Bíblia, possivelmente a nossa interpretação vai ser feita através de um coração ferido, um coração magoado. Se nós tivermos vendas nos nossos olhos, e o apóstolo Paulo ora aos Efésios que os olhos do nosso coração sejam abertos para que nós possamos discernir, perceber, para que a revelação do poder de Deus e da palavra de Deus seja eficaz na nossa vida, se os nossos olhos estiverem encobertos, é dessa maneira com que a gente vai ler a Bíblia. Então é muito importante, gente, com que a gente cuide de nós mesmos, cuide do nosso coração e da doutrina. Ele continua dizendo, continue nesses deveres, porque fazendo assim você salvará tanto a si mesmo como aos que o ouvem. Cuida de você mesmo e da doutrina. Cuide para que você salve-se a si mesmo e no tocante de você olhar para a doutrina e você entender que você precisa viver a palavra, nisso que nós estamos falando do salvar a si mesmo, a gente entende que quem nos salva é Jesus, é a obra redentora de Jesus e nós pela fé nos apropriamos disso, mas olha só como é que o apóstolo Paulo diz, continua nesses deveres, porque fazendo assim você salvará tanto a si mesmo, número 2, como aos que o ouvem, ou seja, cuida de você mesmo, para que a salvação seja operada em você. E número 2, cuida da doutrina, para que você possa ajudar outras pessoas a experimentarem. Gente, acho que eu não posso estressar isso durante essa matéria o suficiente para dizer que quando nós estamos interpretando a Bíblia, é para o nosso relacionamento com Deus em primeiro lugar. E aí nós vamos ajudar outras pessoas. E quando o apóstolo Paulo fala sobre salvação aqui, a palavra salvação é a palavra sozo, que significa salvar, manter-se são e salvo, resgatar do perigo e da destruição, curar e fazer inteiro ou fazer íntegro. Ou seja, Timóteo, cuida de você mesmo, para que você ande em integridade com Deus. E quando você fizer isso, lembre-se de também considerar a doutrina. Cuida da doutrina também, de você entender a doutrina e viver a doutrina. Por quê? Porque quando você fizer isso, você vai ajudar os seus irmãos a andarem de maneira íntegra no seu relacionamento com Deus. Então a nossa vida, gente, deve ser uma expressão da verdade. Tudo o que nós experimentamos na verdade deve se tornar verdade em nós, para que a luz do Evangelho da glória de Deus brilhe através de nós. Então, mais uma vez, se eu e você vamos interpretar a Bíblia, é para que, número 1, para que a verdade se torne verdade em nós. E se nós vamos prestar atenção na doutrina, é para que a doutrina, para que a verdade que nós aprendemos da doutrina e que nós praticamos, possa ser verdade através de nós. Então, o que é doutrina? Olha, está aí na sua apostila uma definição. Doutrina é um conjunto de ensinamentos e revelações bíblicas que fundamentam a nossa fé. Doutrina é um conjunto de ensinamentos e revelações bíblicas que fundamentam a nossa fé. E fé não é uma fórmula, gente. A fé não são meras doutrinas. A fé é como nós vivemos com Deus. A fé é como nós experimentamos a realidade de Deus.
Então, as doutrinas são os fundamentos, os ensinos, as revelações bíblicas que fundamentam a nossa caminhada com Deus. Por isso que nós precisamos interpretar bem a Bíblia. Porque se nós não interpretarmos bem a Bíblia, a nossa caminhada com Deus não vai ser uma caminhada verdadeira. Pode ser uma caminhada enganosa, a gente pode estar indo para o lugar errado. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para interpretarmos bem a Bíblia. Salmo 144, no verso 1, nos lembra isso. Olha só. Bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. O que ele faz? Ele adestra. A palavra adestrar aqui no hebraico é a palavra lamed. E lamed significa ensinar, aprender, instruir, ser diligente, ser expert, ser treinado. O que Deus está fazendo com a gente? Quando a gente está numa matéria como essa sobre interpretação bíblica, eu entendo que o Espírito Santo está nos treinando. Então, se você está aqui nesse curso, Escola de Teologia Viva, se você está aqui nessa matéria, saiba que o Espírito Santo está te treinando. A gente não pode deixar de mão o nosso professor, que é o Espírito Santo. Seu professor aqui verdadeiramente não é o pastor Rafa. É o Espírito Santo que vai ministrar no teu coração. E aqui, esse Salmo 144, o salmista eleva o seu coração a Deus e começa a bendizer o nome do Senhor. Bendito seja o Senhor. Ele é rocha minha, Ele é a minha estabilidade. Meu Deus, Ele é o meu fundamento. Você lembra da casa que é construída sobre a rocha? Ele é a minha rocha e é Ele que me adestra. O Deus que é a minha segurança, o Deus que é a minha rocha, Ele me adestra, Ele me instrui, Ele me treina, Ele me ensina, Ele que me faz ser um expert na verdade. Gente, presta atenção, eu e você precisamos ser um expert da verdade. Isso não quer dizer que a nossa cabeça, a nossa razão vai ser tão grande que o orgulho vai entrar no nosso coração. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou querendo dizer que a gente tem que conhecer a verdade. Você lembra de Jesus, João capítulo 8. E conhecereis a verdade. E a palavra conhecer ali, conhecer por intimidade. Seja expert na verdade, conheça a verdade. Porque quando você conhecer a verdade, você vai saber discernir o que é bom, o que é mal. O que é justo, o que é injusto, o que é falso, o que é verdadeiro. Então seja um expert. Deixe que o Senhor, a sua rocha, adestre a sua mão. Cuidado, porque ensinamentos podem apenas mexer com a nossa razão. E muitas vezes a gente estuda para que a nossa cabeça enche. E não deve ser assim. A gente deve estudar a verdade para que o nosso coração cresça. Aleluia. Não enche a sua cabeça com meras informações. Em todos esses cursos que a gente tem aqui na Escola de Teologia Viva, eu dei esse nome justamente porque eu quero que você entenda que a teologia ela precisa ser viva. Ela precisa partir de um relacionamento com Deus e não de mera decoreba de um livro. É vivo, é algo vivo para Deus. Então não encha a sua cabeça, deixa o seu coração crescer. Número 2, ensino, doutrina é um conjunto de revelações bíblicas. E revelação é a iluminação do coração pelo Espírito Santo. Número 1, doutrina é um conjunto de ensinamentos bíblicos. Número 2, doutrina é um conjunto de revelações bíblicas. Ou seja, quem é que vai nos ajudar nisso? O Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai nos ajudar. Não abra mão de depender do Espírito Santo para interpretar alguma coisa. Na Bíblia. Lembra que a Bíblia é inspirada, a palavra é inspirada, as escrituras são inspiradas, sopradas por Deus. Então a gente precisa depender do Espírito Santo. O propósito da verdadeira doutrina não é o de encher nossa cabeça, mas o nosso coração. Paulo então está falando para Timóteo, cuida de aprender e de ensinar. Cuida de ti mesmo e da doutrina. Cuida de aprender e de ensinar. A gente vai ter uma matéria onde a gente vai falar só sobre pregar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus. Agora são fundamentos, antes da gente aprender a pregar a palavra de Deus, eu preciso aprender a aprender. Eu preciso aprender a abrir meu coração. E é isso que essa matéria quer falar. Como nós podemos aprender de maneira correta. Então Paulo está falando para Timóteo, cuida de aprender, para que você possa ensinar. Cuida do teu coração. Deixa o que você tem aprendido fazer parte da sua vida, para que a sua vida possa ensinar para as outras pessoas. Gente, isso é fundamental. E número 3,
Doutrina são ensinamentos e revelações bíblicas cuja finalidade é fundamentar a nossa fé. A fé verdadeira, então, é baseada num relacionamento com Deus. Que esse início dessa nossa jornada, aqui nesses primeiros momentos, nesses primeiros vídeos, você possa entender que tudo vai culminar no seu relacionamento com Deus. Aprender sobre o livro e não sobre a pessoa é não viver a vida que a pessoa tem para mim e para você. João, capítulo 5, nós já falamos isso, mas eu amo esse texto, eu quero terminar essa parte aqui com esse texto de João, capítulo 5. Você pode abrir lá comigo? Porque para mim isso fala volume, gente. João, capítulo 5, verso 39 e verso 40, Jesus falando com os fariseus, ele diz aqui: vocês examinam as escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Verso 40. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter a vida. A vida, gente, não está no que está escrito. A vida está no que o Espírito Santo nos revela naquilo que está escrito. A palavra de Deus, ela foi escrita, inspirada por Deus, a gente já viu, mais ou menos 40 homens, mais ou menos 1.500 anos, para nos deixar registrado o coração de Deus. Mas quem nos ajuda a interpretar o que está escrito é o Espírito Santo. Então, com que nessa jornada eu e você possamos não somente encher a nossa cabeça, mas com que a gente possa encher o nosso coração para fundamentar a nossa fé. Que Deus te abençoe e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.